Olá, tudo bem? Aqui é Diego da De Forte Seguros. Bem-vindo aí à nossa primeira edição do Seguro em Foco. É aqui com bastante medo, bastante gelo no coração e nós vamos aí enfrentar mais essa missão, levar conteúdo para os nossos clientes, né? E galera que vai com certeza aí passar a nos acompanhar através desse material. E hoje eu não poderia pensar numa outra pessoa para estar aqui conosco hoje, que o mercado do seguro me trouxe como cliente. E aí, cara, aí acabou, eu posso falar, acabou se tornando um amigo que a gente bate mais papo do que acaba vendendo para ele comprando e vice-versa. Então, estou aqui hoje com o Tinho, mais conhecido como Tinho, né? É Walter Calabrete Filho. Olha aí, cara. Mais todo mundo, se falar de Walter Calabrete Filho, capaz do pessoal não conhecer, Não né? vai conhecer mesmo. Ô, Tinho, Tinho veio de molecada. O Tinho veio da avó, né? Valtinho, aí ficou o Valtinho, Tinho. eu tenho um caso na família também que é mais ou menos assim. Tinho, como é que foi? Como que você começou o escritório? Como que é a sua história, assim, com a contabilidade? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 11 anos, naquela época era possível, né? Então, trabalhando cedo em metalúrgica, ficava cartão 6h24 da manhã, tá? E aí, couro. E aí a gente vai, acaba migrando para uma indústria, para trabalhar com office boy. Daí fui crescendo dentro dessa empresa e já fui direto para departamento de contabilidade. Pegando gosto pela contabilidade, fui fazer o curso técnico, fiz ciências contábeis e peguei amor por essa profissão. Tentei direito, mas acabei parando com o direito porque o meu foco mesmo é realmente a contabilidade. 27 anos já 27 anos de escritório de escritório de contabilidade. contabilidade, de profissão. A de profissão tem um pouquinho mais. É? Eu achei que Tem. tivesse 27 de profissão. Não, de profissão de escritório 27, de profissional da contabilidade são 34 anos já. Atuando, É estrada. devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, fui delegado por 12 anos. Isso que você falou, eu achei legal, cara, porque às vezes eu vou lá no seu escritório, tem bastante diploma e tal, né? E enche os olhos da gente, assim, porque você fala, pô, eu tô lidando aqui com quem conhece do assunto, né, velho? Atualização nessa área é importantíssima, né? É a área tributária, a gente tem que estar se atualizando diariamente, entendeu? Então, assim, curso aqui, ali, curso lá. Legislação muda muito, legislação né? mudando toda hora, e o cuidado tem que ser muito grande aí para que a gente não fale com as empresas. Cara, é um prazer receber você aqui no primeiro episódio, porque, velho, quando a gente começa a criar tudo que é novo na vida da gente, a gente sempre tenta, né? Eu penso em aproximar os amigos, que é os caras que nos apoiam em todas as loucuras, né? Então, assim, quando eu fui montar a corretora, nós conversamos, Diegão, o caminho é esse, tem que seguir, andar com as pernas. Na verdade, a gente acabou se falando num segundo momento, mas assim, eu sempre senti seu apoio. Então, de verdade mesmo, obrigado por você estar aqui com a gente, porque se não é parceiro, se não é amigo, a gente não consegue fazer nada, né? E houve uma troca bem legal nesse ano, porque assim, a gente tem uma reciprocidade de indicação, então eu sei, alguém precisa lá, você avisa, não, liga pro Diego da De Forte, alguém precisa de um serviço, eu falo, não, liga pro Tim e tal. Quando nós criamos a ideia do podcast, que o Anderson procurou e tal, que é um cara fantástico também, depois acho que em algum lugar na tela vou ter que colocar a foto dele, cara que tá dando suporte e tal, e a ideia que é? É trazer dúvidas que eu tenho como cidadão, como pessoa física e fazer uns cortes legal para o pessoal entender, né? Vamos colocar assim, numa linguagem mais popular, né? Aí a gente estava conversando agora, a gente começar a gravar, a gente definiu algumas coisas, e aí eu queria começar puxando um assunto com você de como que é a questão de final de ano com relação à contabilidade. Mas assim, para o pessoal, pessoa física, cara que rodou lá o ano inteiro pagando seus impostos e tal, como que fica a questão de final do ano? Se ele veio tudo
tudo em ordem, tá tudo em ordem. Se ficou alguma coisa para pagar, tem uma chance ainda. Como que é isso aí? É uma boa colocação, tá? Queria agradecer o convite, tá? Fiquei bem grato de saber de ser o primeiro a estar participando e, se possível, voltar aí também nos próximos aí para a gente passar mais alguma coisa para estar atualizando o pessoal. O que acontece no final do ano é o seguinte: pessoa física ela tem que começar já a se preparar com questão do imposto de renda para o exercício de 2024, que é referente à competência 2023. Então ele tem que tomar a providência de estar com toda essa documentação já em mãos, tá? Para estar apresentando dentro do tempo hábil do imposto de renda, para não ficar sujeito à multa e as demais penalidades, entendeu? Então, assim, o cuidado é grande, porque a grande maioria do contribuinte, tá? CPF, pessoa física que a gente está falando aqui, ele acaba deixando para a última hora. Entendi. O cara deixa para dezembrão. Na verdade, o que acontece? O imposto de renda começa sempre em março. A gente orienta que no final de ano ele já comece a deixar essa documentação separada para fazer 2024. Apresentar em 2024, ele vira até um contador, tá? De pronto, já deixo também aqui a dica que procure sempre um profissional da contabilidade. Porque tem essa questão, né? Não é que a gente está falando do trabalho de ninguém, mas tem os caras que faz uma portinha lá dentro de casa e aí, não, vem aqui que eu faço a sua declaração. Exatamente. Aí ele puxa, às vezes, a simplificada e tal, aí quando a bomba estoura, né? Exatamente, porque o que acontece? Não existe legislação específica falando que é obrigatoriedade de fazer com o profissional de contabilidade. Sim. Então, qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento, às vezes se aventura a pegar a fazer. E imposto de renda é uma coisa que, assim, demanda de experiência, tá? E entendimento do manual do imposto de renda, que rege muitas leis, muita tributação, que é dedutível, que não é dedutível. E às vezes o que acontece, como você colocou aqui, de fato isso ocorre, abre-se uma portinha ali, o cara pensa que entende desse serviço, pega para fazer, faz, encaminha para o fisco, e aí o que acontece? A hora que vem o problema, essa pessoa não vai estar mais ali na portinha. Aí ele vai procurar o contador. E tem muita pegadinha, né? Tem. Muita pegadinha lá, que o pessoal sempre fala, né? O cara vai fazer declaração, acha que está entendendo toda a linguagem, né? E assim acontece com o seguro também. O cara chega aqui e fiquei sabendo que, né, que é isso mais ou menos, aí o cara faz aquele monte de pesquisa absurda, tenta trazer isso para dentro de casa, né? Exatamente. Então é complicado. E aí, pelo que eu entendi é o seguinte, o ideal seria o quê? Eu pegar todas as minhas arrecadações aí durante o ano, deixar pronto para dezembro, eu levar lá para você, já para o 2024, vamos falar assim, você já está com a documentação pronta do meu ano passado. Exatamente. É isso aí. Para a gente dar sequência nisso. E outro detalhe, voltando a falar com relação ao profissional da contabilidade fazer o imposto de renda, é porque quando ele faz a declaração do imposto de renda, tem que deixar claro para o contribuinte, para a pessoa que faz a declaração. Existe um contrato indireto. Eu não preciso nem fornecer um recibo ou uma nota fiscal da prestação de serviço. Por quê? Quando eu transmito a declaração do imposto de renda, é transmitido pelo um IP. E esse IP tá numa máquina, é de uma máquina que tem um CNPJ, que tem um registro no conselho. Automaticamente, esse profissional fica responsável pela transmissão desse imposto de renda. Sim, pelo que fez, né? Pela execução. Exatamente. E o detalhe, base de dados da Receita Federal são 5 anos, tá? E aí alimentado, né? E aí tem aquele detalhe que pega, que é o seguinte: mas o cara que faz ali na portinha, ele cobra R$50. E o profissional cobra 300, Exatamente. 400. É caro. Não é caro, porque ele está fazendo... arrecadação e tudo do cara. Né? Exatamente. Ele está fazendo um trabalho que vai refletir por 5 anos. Sim. E você... Responsabilidade civil em tudo que está fazendo, né? Exatamente. Então você pode responder por isso, entendeu? Entendi. Otinho, com relação à documentação, que é uma dúvida, né?
o pessoal tem que aí, vamos colocar assim, juntar, vai. Você tem que acumular durante o ano para levar lá para você sobre consumo. Como é que é isso aí? Basicamente, vamos, lógico, eu sei que deve ter um trilhão de coisas aí, mas basicamente o cara tem que preparar. O básico hoje é o quê? O informe de rendimento, né? Se ele for CLT ou for funcionário público, o que seja, aposentado, a gente até consegue, hoje, para conseguir esse informe de rendimento é através da senha GovBR, tá? É a famosa senha do Egov. Isso, essa senha vai ser, daqui para frente, ela vai ser usada para muita Quase coisa, vida, tá? né? Então, assim, tivemos problema esse ano 2023, porque muitos aposentados precisavam tirar o informe e era através do Gov. O Gov, ele é meio complicado, ele tem algumas cores lá que você fica nível, né, que eles falam, que você fica... Você tem que ir alimentando ali, né? Você tem que subir de nível, senão você não tem acesso à informação. Bom, vamos lá. Documentação básica é o informe de rendimento, os extratos bancários e as despesas dedutíveis, tais como escola, despesa médica. Farmácia? Não entra, não é dedutível, tá? É mais... A despesa médica, quando eu digo assim, é um exame, é a questão... É mais voltado a consulta, serviço ou a produto também? Não, é mais a serviço. Mais a serviço. A parte dedutível é serviço. Entra alguma coisa assim da parte médica, tipo hospital, clínica, alguns exames, eles até entram. E resumindo, Tim, é a famosa traz a nota fiscal do seu médico, traz a nota fiscal do seu dentista, Exatamente. que os contadores sempre falam no final do ano. Sim. Você teve consultamento? Traz a nota fiscal. Resumindo, é isso aí. Basicamente isso. Vou te dar um questionamento agora. Cara, durante o ano, muita gente me procura e pede a nota fiscal do seguro. Então o pessoal fala assim, por não ter orientação de contabilidade, que é muito comum, que a gente estava falando agora há pouco, o cara me liga, ele fala assim, Diegão, eu preciso da nota fiscal de todos os meus seguros. Ele já fala assim, eu preciso de tudo que eu gastei aí e tal. E aí eu falei, que seguro? Vamos dar um exemplo. O cara tem o carro, aí o meu cliente tem a residência, ele tem o seguro de vida e ele tem o seguro da empresa. Vamos imaginar 4 produtos. Eu preciso dessas 4 notas fiscais. Aí eu tenho que explicar para ele que seguro não emite nota fiscal. Exatamente. Então isso é um negócio que é uma dúvida muito comum, né? Seguro não emite nota fiscal. Por que não emite nota fiscal? Não emite porque a legislação desse tipo de atividade, ela isenta a seguradora de estar emitindo. Então o documento, vamos dizer assim, o documento fiscal que substituiria a nota seria a apólice de seguro. Porque na própria apólice lá eu tenho os prêmios líquidos, os valores tributáveis, está tudo lá na apólice. Exatamente. Então, resumindo, seguro não se declara no imposto de renda, né? Não. É uma dúvida e, assim, cara, nós somos muito questionados. Então, assim, final de ano, o pessoal liga mesmo, porque nós temos muito cliente que é bem organizado com essa relação de imposto de renda. E o pessoal, eu preciso das notas, porque aí, por faltar instruções de profissional de contabilidade, o cara ele começa a pegar a nota fiscal de tudo. Sim. Entendeu? Tudo que ele pôde acumular de nota, ele começa a pegar e aí ele chega no seguro. Então foi muito legal a gente conversar sobre isso. Pois não, pode falar. Te interrompendo, pegando um gancho aí da questão dessa nota que você diz, é uma outra atividade também que impede, o pessoal também, por desinformação, acabam pedindo a nota também de locação. Então, locação de veículo, locação de equipamento. O pessoal, eu quero nota fiscal. Nós temos um cliente lá no escritório e aí, às vezes, eles estão sempre entrando em contato com a gente e a gente tendo que dar um embasamento para a pessoa, explicando para ela que não, de fato, não tem. Seguradora, seguro. Locação, não tem. Você não consegue. Sim. Nem se você quisesse, você tem um CNPJ, uma inscrição. Locação, quando você está falando, é locação de... equipamentos, de veículo. Ela também... Carro de locação. Exatamente. Não te dá disponibilidade de uma nota fiscal, entendeu? Então, a empresa pode fornecer um outro tipo de documento, tá? Sim. No caso, como a gente, repetindo aqui, a apólice. No caso é a apólice, no caso estritamente da seguradora. Sim. Legal. Nós temos uma caixa de mensagem e tenho amigos nossos que estão nos acompanhando e tal.
E nós estamos, como é um projeto totalmente piloto, né? Então a gente tem que ir estepeando para todo lado. E teve um digníssimo amigo nosso, ele perguntou aqui, ó. Diegão, pergunta pro Tinho qual o limite da MEI. Legal. Então, o limite da MEI hoje é R$ 81 mil por ano, que dá um valor de 6.750 mensal. Ultrapassou esse limite, automaticamente ele é desenquadrado para o ano seguinte para microempresa, que aí ela entra numa tributação diferenciada, que ela vai aí de 120 mil a 4 milhões e 200 no ano. MEI, eu fiz a pergunta para você, mas acho que eu não soube formular aqui. Para quem está acompanhando o conteúdo, MEI é um formato de empresa, é isso? Sim. É um formato de... É um formato mais diferenciado na questão de tributação. É um tipo de empresa. É o único tipo de empresa que não tem obrigação de escrituração contábil. Tá? Sim. É a única empresa que não paga imposto. A única Certo. coisa que esse microempresário vai recolher é o INSS dele. Tá, tem embutido lá um percentual mínimo que é repassado para o município, tá, de cada atividade, ou comércio vai para o estado, Sim. fica alguma coisa para o município, serviço fica também para o E município. o limite que ele perguntou aqui é o limite que ele emite de nota fiscal, é isso? R$ 81 mil por ano. Então a MEI pode emitir até R$ 81 mil reais. Existe a possibilidade, a gente já vem aguardando já há 4, 5 anos a possibilidade de um aumento. Sim, mas ainda não veio. Qual que é, de via geral, as atividades que MEI são enquadradas? Então, vou dar um exemplo do Anderson. Ele é fotógrafo. A atividade dele é enquadrada. A MEI se aplica. Se aplica. De via geral, é serviços ou tem produtos também? Não, tem comercialização também. Tem também? Sim. Só que assim, ela fica muito... A MEI, na verdade, ela foi esse tipo de empresa que foi criada, o governo estava visando a informalidade. Ele queria tirar aquela pessoa da informalidade que tem uma renda baixa. Que, resumindo, era o cara que fazia serviço pro Zé, pro Mané, pro João, e não emitia uma nota, Exatamente. não tinha uma tributação. Ele ia lá, fazia o serviço, recebia e ia embora. Justo. Aí o governo quis profissionalizar isso e, de alguma maneira, também mapear esses profissionais aí. Exatamente. Né? E o que ele fez? Nós, escritórios de contabilidade que tinha a opção do Simples Nacional, nós éramos obrigados a abrir a MEI de graça, sem custo, dar assessoria gratuita por 1 ano também para os MEIs. Tá? Hoje já só não é a mais partir assim. desse período aí, isso quando foi implantado o sistema da MEI. Entendi. Hoje já não mais. Alguns escritórios cobram valores variáveis, não existe tabela que é para dar manutenção nesse formato de empresa, acompanhar a evolução. Particularmente a MEI, eu acredito que não demanda de assessoria, porque a MEI, o que acontece? O MEI ele pode procurar um profissional da contabilidade, um contador, para tirar uma orientação sobre limites, sobre valores, mas não necessariamente ele pagar uma assessoria, porque a MEI não depende de custo, ela não tem escrituração contábil, diferente de uma microempresa. A MEI já foi voltada para esse tipo de contribuinte, para quê? Para que ele não tenha custo, porque uma microempresa, você passa a ter um custo mensal com o escritório, contabilidade, as tributações são diferentes, tá, claro, que o mapa muda, né? Os horizontes de uma microempresa é bem diferente com uma MEI. A MEI você fica muito limitada. A MEI hoje você não tem crédito em banco, você vai conseguir abrir uma conta desde que não tenha nenhuma pendência financeira ou jurídica. Você vai conseguir constituir a conta, você vai ter a conta, um cartão de débito e uma maquininha de cartão, nada mais. Agora, na limitada, por exemplo... Na limitada já é diferente. Já consegue linhas de créditos maiores, né? Possibilidade de financiamentos, né? Justo. É assim, que legal, a gente está falando sobre isso. Quando foi lançado a MEI, mas você lembra mais ou menos quantos anos? Eu não lembro. Agora eu não me recordo. Vamos falar uns 10 para frente ou não? Não é tudo isso? Não tem tudo isso, não. Me recordo que assim que começou a ficar comum, né, a prática das MEIs, algumas seguradoras não faziam seguro
Então, vou dar um exemplo. O cara abriu uma MEI, ele era jardineiro e ele tinha equipamentos de jardinagem. Mas ele tinha um local que ele armazenava, mas a gente não podia contratar seguro para esse profissional. Então ele tinha que fazer o seguro na pessoa física, porém é muito complexo a gente fazer um seguro pessoa física de equipamentos. Entendeu? Sim. Então eu tinha uma situação, eu era MEI, eu tinha equipamento, mas não tinha seguro. Eu era pessoa física, eu tinha equipamento, mas também não tinha seguro. Mas eu ouvia nada. E agora já é praticamente, não posso falar 100% que nada na vida é 100%, né? Mas já é aceitável as MEIs pelas seguradoras. Grande parte das seguradoras já tem produtos específicos para MEI, então o cara que tem MEI, que está acompanhando a gente, existe produto específico para MEI. Então o cara, eu sou MEI, situação do Anderson aqui, tem os equipamentos caríssimos, eu preciso segurar esses equipamentos. É possível. É lógico que cada produto vai se enquadrar de uma maneira diferente, às vezes compensa fazer mais para o equipamento do que para a MEI, vamos dizer assim, né? Às vezes os equipamentos estão todos pessoas físicas, então tudo a gente precisa analisar, mas hoje já tem, entendeu? Então assim, também foi um grande avanço, né, no mercado de seguro, porque é muito difícil, porque se empunhava-se bastante MEI, o cara tinha muita MEI em todos os segmentos, né? A MEI, pelo que eu entendo, só se estiver errado você me corrige, mas a ideia da MEI seria a partida comercial do cara. Então, ó, eu estou começando como MEI, presume-se que eu vou crescer, minha tributação vai mudar, e que eu vou crescer de novo, minha tributação vai mudar. Mas eu não tinha produto. Eu tinha produto para o médio e para o grande, mas eu não tinha produto para MEI. Entendeu? E hoje a gente tem MEIs que potencialmente, vamos dizer assim, tanto comercialmente como atendimento, são infinitamente melhores que grandes corporações. Entendeu? Porque às vezes você está lidando direto com, que é também a ideia da MEI, né? Você lidar direto com o prestador e tal. E aí a gente não tinha. Aí o cara chegava e Diego, mas eu quero fazer. Bom, eu entendo que você é empresário, mas eu não tinha como enquadrar. E aí hoje é possível. Então também para nós no seguro foi um grande avanço, né? A MEI, falando de MEI, aconteceu algo reverso também, que foi o seguinte. Quando foi criado a MEI, muitos microempresários, que ele não consegue desenquadrar para virar MEI, né? Sim. Você desenquadra de MEI para virar microempresário. Eles acabaram fechando as microempresas deles e foram tentar trabalhar como MEI. E acabaram tendo problema. Por quê? Justamente por causa do faturamento limitado. A MEI ela te limita. Exatamente. A limitação também com relação a créditos, entendeu? Então, assim, a MEI é para buscar uma informalidade hoje. Já foi mexido 2 ou 3 vezes nas atividades de MEI. Já existiu até contador MEI. Hoje já não está mais. É profissional regulamentado. Tá? Advogado, contador, dentista, Corretor. não tem nem como. Corretor. Mas existe algumas atividades de profissionais, sim, como fotógrafo, outras mais aí, que pode se enquadrar dentro do Simples Sim. O cuidado que ele vai ter que ter é com relação ao limite de faturamento e movimentação bancária, tá? Porque isso é cruzado dados, tá? E ele pode, de repente, querer informar na declaração um valor que ele não faturou e no cruzamento de dados o fisco pegar. E aí é complicado, né? Tem que manter tudo certinho. Ô Tinho, a gente estava falando da questão dos profissionais, MEI e tal, e você acabou citando, né, da regulamentação da profissão do contador. Eu em especial, eu não sabia, né? Eu sabia que tem informações e tal, mas eu não sabia nem da delegacia, na verdade, de contabilidade. Eu aprendi isso com você. A gente estava conversando, a gente falou da regulamentação da atividade de seguro, a gente estava conversando dos órgãos, né, que é a SUSEP que nos regula, e aí eu não sabia. Então acho que também é um negócio que ficou legal para quem está acompanhando saber, né? Quando você está com um contador, você está com um profissional que tem regulamentação, Sim. é um profissional que ele é fiscalizado. Então é essa a diferença de você estar com o cara que ele faz porque sabe, ele entra lá, pega o seu acesso e faz, como se fosse você, né, pessoa física, eu estou falando, e sei lá no contador que ele vai fazer. Como tem que ser feito, tem fiscalização, ele vai assumir a responsabilidade, entendeu? Então, assim, foi legal aquele dia que a gente conversou, eu falei, pô, não sabia, né?
E aí foi que eu falei, pô, tem que levar isso para quem está acompanhando, entendeu? Eu acho muito legal. Quando a gente estava falando da responsabilidade, você sabe, lógico, que você tem conosco, né, que existem seguros que amparam essa responsabilidade. Então, o que você tem lá hoje de responsabilidade? Lógico que você sabe mais do que eu, mas a questão dos prazos, a questão das datas de pagamento disso, daquilo que você tem que enviar para o seu cliente, né? Exatamente. Então, a gente hoje, no mercado segurador, já tem seguros que amparam a sua atividade na sua responsabilidade. É lógico que nós temos lá do seu escritório que vai, se der um raio, vai queimar, vai pagar. Sim. Se a gente tiver um roubo, essa é uma modalidade. Mas dentro do seu seguro, eu estava olhando inclusive isso recente, existem essas cláusulas de responsabilidade civil, que é o quê? O cara escorregou ali no seu ambiente, caiu, se machucou. O seguro vai pagar. E tem a cláusula de responsabilidade, existe o seguro, que ele não entra como cobertura, tá? Ele vai entrar como seguro de responsabilidade civil da atividade. Assim como, por exemplo, médico. O cara é médico, aí teve um famoso problema lá na cirurgia e tal, aí a vítima processou. Então existem seguros que ampara e regulamenta aí esses riscos, entendeu? Então, assim, na responsabilidade civil da contabilidade, eu já atendi um caso, foi um caso muito interessante que o contador, eu não sei se por sistema, enfim, o que aconteceu na ocasião, perdeu-se prazos e o cliente teve valores gigantescos de multa, né? E aí o seguro, é lógico que aqui a gente não pode divulgar se amparou ou não, uma questão lógica, né? Mas o seguro ele tem como abrir vertente a essa defesa, entendeu? Às vezes vou dar um exemplo para você, um erro de atividade comum, tá? Falando da contabilidade. Só de advogado, para fazer uma defesa, você gastaria horrores, entendeu? Exatamente. E aí o seguro ampara isso também. Então é bem legal, né? A gente vai conversando e aí entender, né, a responsabilidade da onde a gente faz, né? Porque hoje, com o formato de comércio que virou, graças a Deus, eu penso assim, a minha maneira de pensar, de todos terem oportunidade de ser empresários, é da sua época, mas talvez eu me lembre muito vagamente, né? Eu só tenho 35. Brincadeira, mas assim, é da sua época que abrir empresa era coisa para rico. Entendeu? E tinha aquela outra cultura, fechar é para mais rico ainda, né? E a gente sabe que na realidade hoje não. Entendeu? Se o cara sabe fazer um trabalho, ele tem a possibilidade aí de começar com o MEI, se tornar empresário, crescer na atividade dele, né? E é isso, né? Antigamente era praticamente meia dúzia de empresários, né? Exatamente. Eu falo que eu tenho casos de clientes lá que começaram como MEI e hoje a gente enquadra ele como uma empresa de pequeno porte, está faturando aí mais de 1 milhão por ano e começou como uma MEI, entendeu? Então assim, aproveitar o ganchinho que você falou da idade, dia 30 de dezembro é meu aniversário, tá? Dia 30 você vai fazer quanto? 54 anos. Mas jogador de 22 ainda, né? Quase. Às vezes dá um problema no ácido úrico, né? Ó, mandaram aqui na caixa de pergunta também, o limite da MEI, pergunta aqui da caixa, ó. Se a pessoa tiver problema na declaração, que é a famosa malha fina, é isso? Isso. Se a pessoa tiver problema na famosa malha fina, qual o primeiro passo? Procurar o contador, né? Não precisa nem falar. Alguns têm hábito de procurar o advogado, tá? Existem aqueles advogados que às vezes, como eu já conheci, trabalhei, tive a oportunidade com era um excelente profissional, tanto como contador como advogado. Apesar que eu mesmo, particularmente, não quis, porque Sim. eu falei, vou atuar só numa área, né? Mas tem, tá, aquele advogado que também tem o conhecimento como contador, mas o correto é procurar o contador em tempo hábil para atender essa malha fina em tempo, porque o fisco agora ele dá uma margem para você corrigir esse problema antes dela travar na malha.
Travar na malha é simplesmente o quê? Você não consegue mais retificar a declaração para realmente sair da malha fina. Deixou, passou o tempo. Hoje o fisco, o imposto de renda, ele se encerra geralmente 30 de abril, quando com prorrogação, 31 de maio, que foi o que aconteceu esse ano. Tá? Iniciou naquele período, o processamento das declarações se dá aí no máximo em 60 dias. Se a declaração não processou, procura a pessoa que fez ou um contador, ele vai verificar essa declaração está retida na malha com algum problema. Corrigindo ela em tempo com uma declaração retificadora, o caso está resolvido. Agora, deixou, travou para a malha fina, essa documentação vai ter que ser encaminhada digitalmente, porque a Receita Federal não estão fazendo mais atendimento presencial. Tá? É encaminhado para a fiscalização, a auditoria fiscal da Receita, toda a documentação que eles pedem, eles vão analisar a documentação e vão dar um parecer, processa a declaração ou processa-se a declaração e atrás disso vem um auto de infração. Por isso que tem que se tomar... Que é a famosa multa. Que é a multa que não é baixa. Hoje a Receita Federal trabalha com o menor índice de 94%. A nossa regional aqui, que é Araraquara, ela tem hábito de aplicar 110% de autuação em cima de um valor declarado indevidamente ou um valor ou em cima de um valor que não era dedutível e foi informado indevido na declaração e não foi corrigido em tempo. É aplicada essa multa ela tem uma forma de pagamento à vista ou parcelado, não tem desconto, tá? E o contribuinte tem que se virar. E o contribuinte tem que se virar e ficar atento que depois ele vai ficar aí, os olhos da malha fina vão ficar em cima dele aí por mais 5 anos, tá? Perfeito. Botinho, é o seguinte, a gente não quer deixar um conteúdo muito extenso. Cara, eu queria te agradecer, você estar aqui dando essa força pra gente. Eu quero, não só pelos seguros que nós temos, pela relação comercial que a gente tem, tá? Mas eu quero expressar aqui mais uma vez a minha gratidão aí, você ter nos apoiado nessa história. A nossa ideia do Seguro em Foco é falar com amigo mesmo, né? De uma maneira do nosso jeito de conversar no dia a dia, sem mapa, sem nada. O Anderson ficou louco que eu não fiz roteiro de nada e virou um negócio. Mas assim, nós ficaríamos aqui, sei lá, até igual a gente fica lá no escritório, né? Horas, né? Mas acho que foi legal esses pontos que a gente pontuou. Aqui em algum lugar no vídeo, né, Anderson? Acho que você vai colocar. Nós vamos colocar aqui as suas redes sociais, né? Legal. Colocar você à disposição de quem acompanhar aí. Sim, a gente, precisou. né? Procurar você, eu recomendo, né? E se tiver algum jabá para fazer, ó, pessoal, me procura lá, se der com desconto. Pode já ir. aproveita. Indicação da de Forte Seguro vai ter um descontinho. Pronto, aí, ó. Aí, ó. Acabou o beleza. Black Friday, né? Acabou a Black. Mas indicação da de Forte Seguros. Vai lá. Mas olha, pode ir lá, tranquilo. O que eu acho que vale o recado, né? Se você estiver precisando de um profissional de qualidade, confiança, história e no ramo de contabilidade que se aplica a todas as áreas, né? Eu acho que vale a pena bater um papo com o Tim. Nem se for você passar lá, tomar um café, conhecer o escritório, falar, vi um negócio lá, fiquei com dúvida, eu tenho certeza que vai te atender como eu atendo aqui, né? Então eu acho que esse é o nosso grande diferencial, né? Eu acredito que você, Tim, tem uma carteira de clientes absurdamente maior que a minha, mas eu vejo você com a mesma dedicação, entendeu? Então às vezes, as indicações que eu lhe fiz, todos voltaram aqui para mim e falaram, o cara é bom, entendeu? O que é a paciência, é explicar, é entender. Porque, Tinha, eu falo que eu, na minha área, eu não tenho concorrente, né? Não tenho. Eu tenho um mercado que está todo mundo lá no mercado trabalhando os seus clientes, trabalhando os seus negócios. E não existe concorrência, no meu ponto de vista. A gente... É lógico que é uma controvérsia, porque na prática a gente precisa um do cliente e do outro, porque nós estamos no mercado comercial, a gente precisa vender. Mas eu aprendi
que você vai se destacar na falha do outro. Então, quando o mercado lá está falhando, a gente está se destacando no quê? A gente está atendendo legal, o cara vem aqui, ele toma uma cerveja se ele quiser, ele senta aqui com um amigo, ele vai lá, ele senta, ele fica à vontade. Então, a gente se desprende dessas falhas do mercado, né? E quando o mercado engessa, a gente vai facilitando, entendeu? E eu vi isso lá, de verdade mesmo. O dia que a gente sentou para conversar, a minha contabilidade, e a gente conversando de negócio, e aí eu percebi que a maneira que você conduz os negócios, os clientes, é a mesma maneira que a gente. Então, assim, eu fiquei contente, porque eu falei, nossa, agora que precisa de indicar alguém, eu tenho um cara para indicar, né? Então, isso não tem o que preze. E deixa eu ver aqui, o que mandaram aqui? Ah, não pode esquecer disso, né, antes. O meu marqueteiro falou aqui, ó, pro pessoal curtir e compartilhar o vídeo, porque ajuda a gente pra caramba. Inscrever no canal. Como é que é? Vai estar algum botão aqui também. Então, acho que o canal lá é de Forte Seguros mesmo. Inscrever lá, que ajuda a gente, né? Porque acho que recebe notificação. Sim. E nos ajudar, bicho. Marcar amigo, fazer comentário, tudo que o povo sabe fazer que nos ajuda bastante. E vamos ver aí se num próximo momento a gente volta aqui com outros Com assuntos, certeza. né? Vamos marcar um dia de gravar lá, Vamos sim. entendeu? A gente Legal. marca lá, eu acho que é legal, também pega seu ambiente, Sim. né? E aí, pessoal que estiver aí nos acompanhando, fica aí uma sugestão nossa, procure o Tinho lá na Calabrete, que com certeza vai estar bem atendido. O que você tem para falar aí? Bom, o que eu tenho que falar é agradecer o convite, agradecer a de Forte por estar me atendendo realmente da forma que eu preciso, tá? A de Forte tem um perfil parecido com o meu escritório também, que é o diferencial, tá? Como você disse, eu não vejo os colegas... Eu falo profissional da contabilidade por ter sido delegado do CRC por 12 anos e dentro do conselho a gente trata por isso. A gente não fala contador, que é o termo mais antigo. O contador, o profissional da contabilidade. Eu não vejo como concorrente também, não. Não tenho concorrente. Eu falo que eu sou o profissional da contabilidade de empresa. Eu falo que eu me especializei num escritório, que eu fui funcionário, eu saí de lá como chefe de escritório. Eu vi sua carteira de trabalho. Então, 7 anos, entendeu? E a partir daí eu vi o momento que eu também tinha que buscar o meu espaço, que foi basicamente a sua história. Nossas histórias Sim. são parecidas, Idênticas. tá? E assim, eu acabei, como bateu os DNAs aí, você vê, eu acabei migrando todo o meu serviço de seguro, por quê? Justamente por causa do seu diferencial. Ok. Tá? Coincide os nossos DNAs, eu acho que é por aí. A gente tem que trazer algo diferente da mesmice, tá? Claro, então nós temos escritórios aí com muito mais tempo, escritórios renomados, tá? Eu estou aí há 27 anos aí no mercado. Sim. E eu vejo assim, não vejo eles como concorrentes, cada um faz o seu serviço. Existe sim uma migração às vezes, né? Como eu migrei de uma corretora para de Forte, porque me acho mais seguro, tenho o atendimento que eu preciso, é um atendimento diferenciado, isso eu já tenho prova disso, né? Nós temos uma prova, eu corro lá mesmo. Nós temos um assunto aí de Barretos Matão, né? Verdade. Que Diego resolveu fora de expediente, em pleno domingo e... Foi verdade, no automóvel. E vamos lá, detalhe principal, tá? O cara não tinha seguro com a gente, né? O cara não tinha nem seguro, gente. Então, assim, mas hoje... Por isso que eu falo, Tim, que não existe concorrência. Existe o que você faz para o seu cliente. Se fez diferente, traz. Aquele cliente que eu atendi naquele domingo, a seu pedido, foi em respeito a você, hoje ele se tornou meu cliente e minha indicação. Entendeu? Exatamente. Então isso, cara, não tem o que... Não existe maneiras de agradecer a não ser retribuindo para o trabalho. Entendeu? Então, assim como eu encaminho alguém lá, eu tenho certeza que a hora que você começa a atender o cara, fala uma indicação. E essa indicação aqui tem um peso que veio de um amigo, eu preciso dar uma outra atenção. Exatamente. Né? Tinho, obrigado. Imagina, obrigado mesmo mais uma vez aí. Vamos marcar uma próxima aí.
Se A Deus próxima quiser. nós vamos estar mais relaxados, eu já vou. Vamos Se sim. o Anderson Costa liberar, eu já vou colocar umas Heineken em cima da mesa. Fazer um treinamento também para participar de entrevista, porque a gente não não tem, nós né, todo estamos esse... fera, nós já estamos fera. Vamos lançar uns Já ao volto. vivo agora, vamos ficar meio doido. É isso, legal. Obrigado, Tim. Acho Pessoal, obrigado obrigado. Se vocês puderem aí, ó, curtir, compartilhar, seguir, mandar pros amigos. Ajuda nós aí. Combinado? Obrigado, até a próxima. Valeu, Tim. Obrigado. Valeu. Até.